Seja bem-vindo ao Podcast Nacional. Meu nome é Faisal Hajar e nesse episódio eu vou mostrar para vocês um modelo de simulação de pandemias que eu desenvolvi. Nesse mundo hipotético, existem dois tipos de partículas. As verdes, que são as partículas infectadas, as pessoas infectadas, e as salmões, que são as pessoas saudáveis. Depois de um tempo, as partículas infectadas se recuperam, se elas não morrerem, e ficam violetas, ou seja, elas não passam mais o vírus para frente. Um ponto bem interessante é que essas partículas vão estar se movimentando de uma forma aleatória, ou seja, eu não vou estar controlando o movimento delas. Elas podem ou não passar o vírus para frente. E depois de um tempo, as infectadas ficam violeta e depois elas não passam então mais o vírus para frente e também não podem se reinfectar. O modelo de colisão é simples, elas têm uma probabilidade de passar o vírus ou também uma probabilidade da pessoa infectada morrer e ficando um ponto vermelho na tela para vocês. Nesse primeiro modelo de simulação, eu quero mostrar o que aconteceria se as pessoas infectadas não se isolassem, ou seja, elas se movimentassem igualmente às outras que não estão infectadas. Isso mostra que aconteceria um boom de infectados e também uma expressividade grande de mortos, porque a gente tem uma população inicial de 200 saudáveis e 10 infectados no início. A gente vai ver que no platô desse modelo que a gente está mostrando aqui, nessas proporções em que a gente tem os gráficos no início, no centro da tela, a gente vê que chega a 24 mortos. De uma população de 210, isso é mais de 10% de mortalidade de toda uma população. Isso é um número absurdo, sendo que a mortalidade, a letalidade desse vírus que eu estou simulando aqui é de em torno de 10%. Então vamos mudar algumas variáveis em outras simulações para ver o que poderia ser feito para melhorar essa situação. Vamos fazer com que as partículas verdes, que são as infectadas, se movimentem com uma probabilidade de 50%, ou seja, se elas fossem se movimentar 10 vezes no passado, agora elas vão se movimentar 5 vezes. Só essa queda pela metade da movimentação, ou seja, elas não estão nem totalmente isoladas, já faz com que as mortes passem de 24, que eram antes, para 14 nesse modelo ao final dessa simulação. Isso mostra que até um mínimo de isolamento já é uma forma eficiente de controlar o número de mortos. Então, com a mesma letalidade do vírus nesse modelo de simulação, a gente conseguiu quase que cortar pela metade o número de mortos. Mas existem outras formas da gente ainda melhorar. Vamos tentar aumentar essa taxa de imobilidade. Agora, as partículas verdes, as infectadas, elas estão se movimentando com 10% do seu movimento total. Ou seja, se antes elas se movimentavam 10 vezes, agora elas vão se movimentar uma vez. Então elas continuam se movimentando e a gente esperaria talvez uma queda mais expressiva do que a anterior, porque a gente passou lá de 24 para 14, então agora a gente esperaria algo mais. Mas não, esse método de isolamento, ele obviamente tem um limite, porque as pessoas ainda estão se movimentando. Então ele chega a 14, igual o outro modelo. Vamos ser mais bruscos agora, vamos fazer com que elas fiquem paradas. Então a única chance de alguém se infectar é se essa pessoa esbarrar numa partícula verde, e se então, com a probabilidade X, ela pode se infectar. Isso mostra que, por mais que a gente tente isolar ao máximo, se existe algum tipo de contato resquicial, as pessoas ainda vão continuar se infectando. Então a gente chegou aqui a 10 mortos ao final dessa simulação, o que não é muito bom para o modelo populacional. Nesse próximo modelo, vamos tentar entender o que aconteceria no ambiente que está cheio de pessoas, ou seja, está numa aglomeração. Então são as mesmas 210 partículas iniciais, só com um espaço muito menor. A gente vê o gráfico de proporções que acontece um boom de infectados e muitos mortos. Então as partículas vão se movimentando da mesma forma do que antes e a gente chegou no número de 20 mortos, ou seja, um pouco menos de 10% da população morreu. Vamos fazer o oposto, vamos aumentar esse espaço e ver o que aconteceria se todas as pessoas, independente de estar infectadas ou não, se evitassem, né? Ou seja, um isolamento social, mesmo sem você saber se a outra pessoa está infectada ou não, você só tem uma probabilidade menor de entrar em contato com ela, e é isso que a gente está tentando simular aqui. A gente vê, eu vou ter que até acelerar um pouquinho essa simulação porque ela demora muito mais para acontecer, essas mesmas 210 pessoas que antes estavam gerando 10, 15, 20 mortos, agora, ao final dessa simulação, geraram apenas 4 mortos, mostrando que o isolamento social completo, independente de estar infectado ou não, sim, ele funciona no sentido de evitar contatos potenciais com pessoas que você nem sabe que estão infectadas, fazendo com que essa pandemia tenha uma curva muito mais achatada. Nessa última simulação, vamos usar o que a gente aprendeu para diminuir ainda mais o número de mortos. Vamos colocar as pessoas num ambiente bem amplo para fazer esse isolamento social ser bem efetivo e minimizar a probabilidade de encontros, independente das pessoas estarem infectadas ou não.
e fazer com que as pessoas infectadas se movimentem o mínimo possível, diminuindo ainda mais a probabilidade de encontros com pessoas não infectadas. Então a gente partiu de um modelo em que 24 pessoas de 210 estavam morrendo, para um modelo em que 2 pessoas de 210 chegaram a óbito. Isso mostra que menos de 1% da população morreu para uma doença com uma letalidade de 10% nesse modelo hipotético que a gente está mostrando. Esse programa é para lembrar você que a pandemia não acabou. O uso de máscara e o distanciamento social são essenciais para controlar o número de mortos. Eu deixo aqui também o meu muito obrigado a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente lutando pela vida de cada um de nós. Se você tiver algum uso para essa plataforma que eu desenvolvi ou também quer alguma sugestão para um programa futuro, mande uma mensagem no nosso Instagram, @podcastnacional. Não esqueça também de ver as novidades no nosso site, podcastnacional.com. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço.